E vamos aproveitar agora para engatar em mais um assunto importante, né? A gente que mexe com investimento anjo, a gente está sempre ouvindo falar de novas tecnologias. E aí começa a sopa de letrinhas, né? O pessoal começa a falar, não, porque na minha startup eu tenho inteligência artificial, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E agora qual é a letrinha mais falada, né, de tecnologia? Blockchain, né? Todo mundo está querendo usar blockchain. E para mostrar que blockchain é muito mais que criptomoeda e que ele não pode ser tratado como uma fantasia, como uma solução para todos os problemas, eu quero convidar aqui a Juliana Assad para contar para a gente quais são as reais oportunidades de investimento. Tem muita coisa bacana, né, Juliana? Mas também não é tudo mágica. A Juliana é sócia fundadora da CoinWise e é uma startup cujo propósito é desenvolver produtos e soluções que possibilitem a ampla adoção de blockchain e criptomoedas. Ela é PhD em Ciências da Computação, foi sócia fundadora da eCaptor, fintech adquirida pelo Unibanco em 2005. Possui 10 anos de experiência no mercado financeiro, entre fundos de venture capital e empresas de pagamento. Super obrigada por estar com a gente. Toda vez que eu escuto meu CV, eu fico me sentindo meio dinossauro, assim, né? Tanta coisa, eu fico achando que eu tenho uns 200 anos, mais ou menos. Eu sou sócia fundadora da CoinWise. A CoinWise é uma startup que está há um ano no mercado. A nossa história é um pouquinho maior do que essa, porque a gente nasceu de uma empresa de cybersecurity, que é a Tempest, que hoje é uma das maiores empresas de cibersegurança no Brasil. Mas eu vim aqui para falar um pouco de blockchain, e é um pouco de contrassenso, porque, obviamente, eu trabalho com isso, eu sou fã, obviamente, da tecnologia, mas a gente escuta muita besteira por aí, né? E todo mundo quer usar e quer dizer que faz alguma coisa blockchain, né? Por curiosidade, eu fui convidada agora para participar de um grupo que dizia o seguinte: vamos fazer um movimento de mais mulheres em blockchain. Fica parecendo que é um espaço, né? Assim, é um espaço físico, né? É meio complicado. Mas então eu vou tentar trazer para vocês essa perspectiva do o que é bom de blockchain e o que não é bom de blockchain. E aí, humildemente, eu vou dar algumas dicas e algumas opiniões minhas a respeito de como vocês identificam oportunidades nesse mercado. E como vocês já devem ter notado, eu sou nordestina, eu sou cearense, então eu vou aproveitar e vou usar um mote de um filósofo cearense para dar aqui a linha mestra da minha apresentação. Eu vou convocar o Falcão para dizer que blockchain não é tudo, mas é 100%. Tá? De onde vem isso? O blockchain, vocês devem ter escutado falar várias coisas, como transparência, como confiança, como segurança, como criptomoedas, como um grande livro registro, né, um grande ledger de informações. E eu vou trazer para vocês uma outra perspectiva que eu gosto muito, que é uma real inovação que o blockchain traz, que é um sistema de contabilidade global perfeita. O que é isso? É um sistema transacional onde as contas batem 100% do tempo, a todo momento, até a última casa decimal. Então, quem aqui já tentou fazer a sua contabilidade caseira, você vê que você sempre tem a linha ali do outros, diversos, né? Sobra, falta alguma coisa e você dá um jeitinho ali para encaixar. No blockchain isso não acontece, porque a auditoria e a segurança ela vem antes da transação de fato ser efetuada. Isso para mim é muito poderoso, isso para mim é muito inovador e isso abre uma gama de possibilidades que vão de micropagamentos, pagamentos, sistemas financeiros, até informações lastreadas em blockchain. Deixa eu ver se eu passo aqui. Opa! Trazendo um pouco aqui dos principais conceitos do blockchain, né? O que é legal? O blockchain, ele é, na verdade, um grande quebra-cabeça. Nenhuma das partes, talvez uma delas em específico, seja uma novidade, mas nenhuma delas era uma novidade per se. São coisas que já existiam, algumas coisas bastante antigas da década de 60, 70, mas que foram combinadas de uma forma inovadora. A principal razão, por exemplo, que me levou a estudar os blockchains é que até então, tudo que a gente conhecia de segurança da informação e dentro da própria computação, é que a confiança só era possível ser feita se a gente tivesse um agente centralizador. Né? Por conta disso, o nosso sistema financeiro é um sistema financeiro centralizado. Aqui no Brasil, especificamente, tem cartórios para registrar informações. Então, a gente passa a ter sempre um centro
de poder e de autoridade para dizer se alguma coisa é válida ou não é válida, para arbitrar uma situação ou outra. Então, toda a nossa economia hoje, as formas como os nossos negócios são organizados de formas centralizadas. A gente vai ver o Uber, por exemplo, né? O Uber é uma empresa recente, nova, mas o Uber é centralizado. Ele é uma plataforma centralizada que faz a comunicação entre motoristas e passageiros. E o blockchain ele traz uma outra perspectiva. Ele diz, não precisa de nada disso não. O blockchain consegue garantir que as transações elas são confiáveis, elas são seguras, sem a necessidade de um agente centralizador, que é o que a gente chama de uma arquitetura de rede distribuída, sem um agente centralizador. A auditoria ela é automática e contínua e aberta a todos. E aí eu estou falando do blockchain raiz, porque depois tiveram algumas Nutellas, a gente menciona um pouco disso, mas o blockchain raiz, que é aquele que nasceu do Bitcoin, ele tem essa característica. Qualquer um de nós aqui pode baixar o blockchain e verificar todas as contas novamente e de novo e sempre. Tá? É de livre ingresso e open source, então todo o código é aberto. O meu sócio na CoinWise, ele conta uma história bastante curiosa, que em 2014, quando ele começou a estudar o assunto, ele é muito nerd, assim, ele disse, não, eu vou rastrear, vou fazer todo o código de novo. Então ele baixou o código, foi estudar todo o código, levou um ano fazendo isso, antes de comprar o primeiro Bitcoin dele, ele foi comprar depois, ele se arrepende disso amargamente, ele devia ter comprado antes e ter ido estudar depois. Mas enfim, ele preferiu estudar primeiro e depois comprar. O mecanismo de consenso, que é a forma como o blockchain arbitra quando uma transação é válida ou não é válida, é algo também, esse talvez seja a grande inovação. Ele usa um mecanismo de consenso junto com uma moeda, que no caso é o Bitcoin, na rede do Bitcoin Cash tem o Bitcoin Cash, tem o Litecoin, tem outra, que é um mecanismo de incentivo. Essas duas coisas combinadas é o que a gente chama de teoria dos jogos, é uma evolução da teoria de Nash. Quem aqui já assistiu aquele Mente Brilhante do Nash, tem pessoas inclusive que acham que o Nash estava no projeto original, porque a teoria de jogos é muito forte no ecossistema de blockchain. Acho que o Nash não estava particularmente, mas eu acho que quem desenvolveu o Satoshi, o tal do Satoshi, ele deveria ter bastante conhecimento dos estudos de Nash. E uma transparência visceral, né? O blockchain raiz ele é absolutamente transparente. E isso traz consequências muito positivas, mas preocupações muito grandes, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. E aí a gente botou ali um postzinho sobre os blockchains Nutella. A partir daí começaram a ter várias outras coisas, né? A pessoa dizendo o seguinte, olha, não, peraí, essa transparência visceral me incomoda um pouco. Eu quero fazer o que o blockchain faz, mas eu não quero que ninguém seja capaz de auditar o que eu estou fazendo. E aí são coisas que se assemelham um pouco mais com banco de dados distribuídos, coisas do tipo, você tem redes permissionadas, você tem gente que diz assim, eu tenho um blockchain, não vou citar, mas você tem um blockchain, aí quando você vê o blockchain não tem blocos nem tem chains. Mas você blockchain? Não, ele usa alguns pedacinhos desse quebra-cabeça, mas não todos os pedacinhos. E sem julgamento, talvez tenha algumas aplicações que sirvam para isso, mas isso não é o blockchain propriamente dito. E muitas das aplicações que vocês veem aí são blockchain, não são tão blockchain assim. Mas por que, afinal, tanto buzz em cima do blockchain, né? Por que todo mundo está falando tanto e o que tem tanto aqui por trás? E aí, a minha visão é porque isso não o blockchain não traz só um impacto tecnológico, ele traz consigo um impacto social e um impacto de modelos de negócios. Né? Enquanto a gente viu o boom do Vale do Silício em modelos onde é tudo free, porque eu uso seus dados para fazer coisas e me monetizar em cima dos dados, o blockchain ele dá a propriedade de volta para o usuário e diz, espera aí, quem tem que ser monetizado é quem é o dono da informação e não o agente centralizador. Então, são modelos de negócio muito diferentes do que a gente tem vivido até agora. E tem uma outra coisa que me chama muito a atenção, é o seguinte, ninguém escuta falar assim, país tal é inteligência artificial friendly, país tal sei lá mais o que é friendly, mas a gente escuta falar os países se posicionando friendly ou não friendly em relação a blockchain e criptomoedas. Então, eu só vi isso na época da internet. Quem estava aqui no final da década de 80 e 90
se falava muito sobre isso. A internet tinha que ser aberta, não tinha que ser aberta, tinha que ser regulada, não tinha que ser regulada. Como é que se usa a internet? Tinha toda uma preocupação em relação à internet e em cima do blockchain também. Então, aqui são duas notícias de 2018, no G20 em Davos, onde se pronunciou efetivamente e se discutiu o tema criptomoedas e blockchains. A gente não vê isso com muitas tecnologias, então essa é a minha visão de um porquê do buzz. E aí, assim, o que o blockchain faz? Eu trouxe aqui alguns cases para exemplificar, que são as coisas que mais me perguntam, tá? Moedas criptográficas, né? Powered por um blockchain. Elas podem ser usadas como meio de pagamentos? Sim, elas podem ser usadas como meio de pagamentos, elas são usadas como meio de pagamentos. O Japão aceita oficialmente, é regulado, a criptomoedas, Bitcoin como meio de pagamento desde o início de 2017. A Alemanha se pronunciou agora recentemente que também passou a aceitar de forma oficial o Bitcoin como meio de pagamento. E assim outros países estão indo nessa mesma linha. Austrália, Estônia, Luxemburgo, Suíça e afins. Blockchains podem ser usados como notarizadores de informação. Quem não conhece esse termo notarização é muito um termo cartorial. Né? Notarizar, fazer uma ata notarial, vem daí. Pode ser usado para você registrar em pedra informações? Sim. Podem ser usados para isso também. Então, o blockchain, ele nasceu permeando o mundo dos valores, das transferências de recursos, mas ele depois, a gente entendeu que tinha outras aplicações muito voltadas ainda para o mundo transacional. O mundo blockchain é um mundo transacional, mas também usando informações. Blockchains acabam com intermediários? Né? Vai acabar com todos os intermediários? Não, com todos não. Alguns sim. Do mesmo jeito que a internet fez com os meios de comunicação. Muitos morreram, muitos se transformaram. E o blockchain tem esse poder. Uma das formas da gente identificar se uma aplicação ela é boa para blockchain ou não, é você verificar, ela tira algum elo na sua cadeia aqui, né? Tem algum elo que pode ser substituído por um blockchain. Essa é uma das formas da gente identificar se tem um case para blockchain. Blockchains acabam com a censura? Esse é um ponto muito interessante. O blockchain ele tem a característica de ser, que a gente chama de censorship resistance. Uma informação que ela é inserida no blockchain, qualquer um de nós aqui pode colocar uma informação no blockchain público, e essa informação não pode ser apagada por absolutamente ninguém, nem você mesmo. E em alguns países onde a censura é um problema, como China, Coreia e tal, as pessoas, alguns jornalistas principalmente, têm se utilizado de blockchains para publicar os seus artigos, os seus manifestos, porque eles têm a segurança de que no dia seguinte ninguém vai lá e apagar e mandar o Facebook derrubar a página ou whatever. Só que pensa do outro lado. Pensa que você, vamos imaginar que tem um Facebook powered by blockchain. Quem nunca aqui postou alguma coisa e se arrependeu no dia seguinte, foi lá e apagou ou modificou? Num blockchain, aí você não pode fazer isso. Então, existem aqui alguns cases e algumas preocupações interessantes. E aí a gente vai para outra vertente. Se você colocar, sei lá, alguma coisa relacionada à pedofilia ou uma difamação com alguém num blockchain, ele lá permanecerá. Você não consegue alterar uma informação uma vez inserida num blockchain. Ok, mas tudo bem, eu estou entendendo que o blockchain traz um monte de coisas bacanas, um monte de coisas novas, um monte de discussões, mas de fato, né, onde é que estão os grandes cases? Né? Eu escuto muito falar assim, é um problema em busca de uma solução. É uma forma de ver as coisas, mas eu dou uma conotação um pouco diferente. A gente tem muito desafio ainda, essa é que é a grande verdade. A gente ainda está muito no começo, a tecnologia tem menos de 10 anos, o paper do Satoshi foi publicado em 2008, em 2009 a rede Bitcoin entrou em ação, o termo blockchain nasceu uns 2 anos depois, então a gente está falando de uma tecnologia muito nova. A assimetria de informação é imensa. E aqui eu sinto isso na pele no dia a dia da minha empresa. Quem sabe programar e desenvolver coisas para blockchain não está nas empresas para ver quais são os cases. E a gente não consegue casar ainda muito bem essas coisas. Então, existe todo um trabalho de aculturação aqui. Quem viveu também o início da internet, eu vivi o início da internet, foi o
Meu primeiro trabalho como pesquisadora foi na época que a internet nem era pública ainda, era restrita ao ambiente acadêmico. E as pessoas diziam assim, mas para que eu preciso de um negócio para mandar e-mails, né, mensagens virtuais se eu tenho fax? E as pessoas faziam esse tipo de questionamento. Para que eu preciso disso se eu tenho fax, se eu tenho pager, né? Existiam outras formas de comunicação. Porque naquela época a gente só imaginava que a internet servia para mandar e-mails. A gente não imaginava que ela serviria para todas as outras coisas que a gente vê. O conhecimento técnico é muito restrito, é muito difícil. A minha experiência pessoal, eu tenho na minha equipe 6 pessoas desenvolvedores, codando mesmo. A gente não contrata ninguém que é bom em blockchain ou que sabe de blockchain, não existe isso. A gente contrata alguém que é bom de codar e treina ele na tecnologia, e aí você tem um ciclo de pelo menos uns 6 meses para a coisa começar a rodar. Então, tem muito pouca gente no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As universidades não sabem o que é, não existem disciplinas para isso. É de fato ainda um processo muito difícil você ter gente capacitada para de fato entender o que é blockchain. O que mais existe é a gente dizendo que é influenciador, né? Eu sou digital influencer, eu sou, né, fanático, eu gosto da teoria libertária, isso tem um monte. Gente que sabe sentar e desenvolver alguma coisa de fato blockchains, como a gente chama, é muito difícil. Por que e para o que as empresas irão adotar o blockchain, por onde começar? Tem um estudo que saiu da McKinsey há um mês ou 2 atrás, que ela posta o seguinte, olha, vai começar pelos cases que tiverem redução de custo. Porque, classicamente, é por essa razão, ou um aumento expressivo de receita, que uma empresa muda ou adere a uma nova tecnologia. Então, é muito importante achar os cases certos para que isso aconteça. Não tem sido uma tarefa fácil, até porque, muitas vezes, eu tenho experimentado muito isso no meu dia a dia, usar o blockchain para um determinado negócio, usar o blockchain de fato, requer mudanças profundas no modelo de negócio daquela empresa. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. É um processo gradativo, de fato. E ainda temos, essencialmente, uma cultura, economia e modelos de negócios centralizados. Outra coisa que eu mais vejo é a pessoa fazer mais do mesmo, modelos de negócios centralizados, modelos de negócios privados, modelos de negócios sem transparência, modelos de negócio monetizando em cima dos dados. Aí diz, mas eu estou usando um blockchain. O que exatamente você está usando um blockchain? E a pergunta que eu faço é, você poderia tirar o blockchain e botar um banco de dados? Se você pode tirar o blockchain e botar um banco de dados, esqueça, você provavelmente está fazendo uma má escolha. Você está usando uma tecnologia nova, que tem questões muito específicas de segurança, de escalabilidade, de manutenção, de uso, para um negócio que um banco de dados que existe desde a década de 60, 70, os distribuídos desde 80, resolve muito bem, obrigado. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Dá para substituir por um banco de dados? Se der, não sei. Se você tem um case, não. E muitos dos cases fantásticos não são tão fantásticos assim. E aí eu vou falar de algumas coisas. Por exemplo, eu escuto muito falar assim, vou fazer uma aplicação blockchain para rastrear minha cadeia de suprimentos. Eu sou fã, eu acho que o blockchain vai ser uma bela solução para a supply chain. No entanto, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, o blockchain ele é um grande repositório de dados, onde as informações elas se trafegam de uma forma segura, você não pode modificar, você não pode apagar um rastro mal feito. As coisas estão lá, são auditadas e tal. Só que, com o perdão da palavra, se entrar merda, merda fica. Então, como é que você está capturando a informação para inserir no blockchain? Não é o fato de você inserir no blockchain que a informação vai virar uma preciosidade. Então, eu ouvi um case uma vez, achei muito interessante, porque a princípio eu li e disse, poxa, que legal. Era um case de supply chain para vinhos caros. E a ideia é que você rastreava toda a cadeia, né? Colocava todos os passos, né? Saiu lá da colheita, pisoteou não sei aonde, guardou não sei aonde, tal. E aí, no final das contas, você tem um QR Code no rótulo, e você lê aquele QR Code e você consegue saber... Ixi, 10 minutos só eu? Ai, meu Deus. E você consegue ver toda a cadeia.
Eu disse, poxa, é legal, né? Porque você sabe que o vinho tem aquela procedência. Aí alguém me disse, só que alguém já fez o seguinte, você tira a rolha, bota lá o sangue de boi dentro do... não serve para nada. Então, como essa informação entra, ela é muito importante. Por isso que eu gosto muito de supply chain usando outras tecnologias. Eu acho que um blockchain para supply chain junto com IoT ou coisas do tipo fazem bastante sentido. Aqui um outro caso, aplicações centralizadas e distribuídas. O Medium, eu não sei se todos já conhecem, é um portal muito legal de artigos e coisas mais técnicas, é um portal livre de conteúdo, e tem conteúdo muito bom, é um conteúdo curado e tal, mas ele é uma plataforma absolutamente centralizada. Você posta lá a informação, você pode ir lá, deleta a informação depois. Quem é monetizado é o Medium, e você é monetizado, mas num percentual que você nunca sabe muito bem qual que é, e você não consegue saber exatamente quantos views, quantos likes você tem. Bacana. Aí você tem o Steemit. O Steemit é um portal de conteúdo baseado num blockchain, onde qualquer um de nós aqui pode colocar um artigo, algo que você ache relevante, e você não pode alterar. Se você cometer um erro no seu texto, você até pode publicar um segundo texto e dizer, olha, esse aqui é um adendo, é um aditivo, é uma correção do texto anterior, mas o rastro fica lá. E isso tudo num ambiente distribuído que se um sensor aqui chegar e dizer assim, olha, desliga todo mundo do Brasil, não quero ninguém no Steemit, está no resto do mundo replicado para todo o resto do mundo e a sua informação ela vai persistir. Então, veja que são modelos de negócios diferentes. O Steemit, quem publica, toda vez que você dá um like num artigo de alguém, você na verdade está dando moedinhas para aquele alguém. Toda vez que você referenda a informação de alguém, aquela pessoa está tendo um referendo maior e ela vai subindo de publicidade. Isso serve inclusive para fake news. Porque quanto mais pessoas dizem que aquela informação é boa, melhor ela deve ser. Redes públicas versus redes privadas. Essa é uma grande discussão. Por exemplo, os bancos estão indo muito para a linha de redes privadas, eu entendo totalmente a razão. Mas, por exemplo, vou desenvolver uma aplicação de blockchain para registro de troca de valores. Imagina que um banco diz assim, olha, eu banco A, você é o banco B, você é o banco C, a gente vai fazer um blockchain entre nós e tudo aqui vai funcionar como um blockchain, mas ela não é aberta e ninguém pode auditar. Beleza, é bacana? Pode ter algum ganho de escala operacional aqui, mas se nós três dissermos aqui, vamos combinar que a gente vai apagar o registro da transferência do Zezinho para o fulaninho, a gente combina, a gente muda e ninguém fica sabendo. Isso não acontece num blockchain aberto. Em busca de oportunidades, vou tentar correr aqui que meu tempo já está esgotando. Acho que algumas informações interessantes. Em 2017, 1 bi de investimento foram feitos em startups de blockchain, mas ao mesmo tempo, no mesmo período, 5 bi foram captados via ICOs para empresas desse ecossistema. É um volume absurdo. Olhem sempre essas 4 coisas. Uma empresa que está dizendo que está fazendo alguma coisa de blockchain, ela de fato tem o domínio da tecnologia, porque no estágio que a gente está agora, não dá para dizer, olha, tecnologia eu compro, tecnologia eu adquiro, eu contrato alguém bom nisso. Não existe isso. Se você não tiver o domínio da tecnologia para os negócios blockchain, você tem um risco grande de ser swapado rapidinho. Blockchain versus cripto. Isso eu escuto muito no Brasil e não lá fora. As pessoas dizem assim, tudo bem, eu gosto de blockchain, mas não gosto de criptomoedas. Veja bem, existem aplicações mais blockchain, mas as coisas, elas coexistem. Um blockchain existe porque tem um mecanismo de incentivo que é uma moeda digital. Pode não ser o Bitcoin, pode ser uma outra, mas ela precisa de um mecanismo de incentivo que é baseado num token digital. E o curto prazo, esse mercado hoje ele é dominado pelas aplicações financeiras, sem dúvida nenhuma. Por que blockchain? É a pergunta que eu fiz. Por que você precisa de usar blockchain? Dá para substituir por um banco de dados? Se der, talvez você não precise dela assim. E a outra moda é você dizer assim, estou lançando uma moeda. Essa é a maior moda de todas. Eu escutei recentemente que isso é um mecanismo, a Ásia gosta muito disso, de tokens, porque aí você fica arbitrando em cima de tokens, você cria mini bolhas em cima de tokens, mas, de fato, raros casos se justifica você ter um token específico. Resumindo um pouco aqui,
A blockchain e criptomoedas são, de fato, eu acredito, a maior inovação tecnológica desde a internet. Os impactos vão muito além da evolução tecnológica, mas a gente ainda está numa primeira infância. A killer application, essa é uma grande discussão no mercado, talvez ainda não tenha aparecido. O Google do blockchain talvez ainda não tenha aparecido. Ou tenha, e é o próprio Bitcoin. Até hoje, eu ainda acho que é a melhor aplicação disparada de blockchain. E aí tem algumas recomendações desse estudo da McKinsey que eu trouxe. E aí eu termino aqui com o criador e a criatura, né? Uma frase do Satoshi Nakamoto, lá atrás, logo quando ele lançou o paper, e uma frase recente do Mark Andreessen, quando ele diz o seguinte, que essa é a rede segura, é the Distributed Trust Web, que é tudo que a gente precisava após a internet. É você ter uma rede mais reliable, mais segura, mais confiável, e isso é possível através dos blockchains. Por isso a gente tem todo um ecossistema de novos Facebooks, não são Facebooks, mas redes sociais construídas sobre blockchains, Twitters construídos sobre blockchains, o Steemit, novos Ubers sendo construídos sobre blockchain, numa economia distribuída, onde talvez os ganhos sejam menores por informação, mas ele é potencialmente mais largo. Tá? Acho que era isso que eu queria deixar para vocês. Acho que eu me excedi um pouquinho, mas se quiserem fazer algumas perguntas, eu estou à disposição.